Olá, bem-vindo a mais uma edição do Ponto de Encontro, que nos próximos sábados será apresentado por mim e pela Rafaela Ribeiro em função das férias da Malu Barquilha. O programa de hoje trata sobre vestibular. Nesse período do ano, milhares de estudantes se preparam diariamente para realizar o sonho de entrar na universidade. Mas a falta de organização nos estudos e a ansiedade podem comprometer no resultado final. Para dar dicas sobre como se comportar nesse momento difícil, nós trouxemos para o estúdio a professora Maria Luísa Uzum de Freitas, coordenadora da Coordenadoria de Ingresso Discente, e o professor Carlos Marshall França, que é psicólogo e leciona no Centro de Economia e Administração, aqui também da universidade. Primeiramente, professora Maria Luísa, professor Marshall, obrigado pela participação de vocês aqui no Ponto de Encontro. Então, primeiramente, eu gostaria de começar o nosso bate-papo falando mesmo sobre essa questão emocional. A gente sabe que esse período que antecede aí o vestibular, desde o início do ano, os alunos acabam se sentindo um pouco pressionados e a ansiedade acaba tomando conta. Nesse sentido, professor Marshall, eu gostaria de fazer duas perguntas para iniciar. A primeira delas é: como a ansiedade pode prejudicar o aluno? E outra questão também é como ele pode fazer para controlar um pouquinho dessa ansiedade para fazer uma boa prova. Bom, como é que a ansiedade pode prejudicar? Né? Quer dizer, para responder isso, primeiro a gente tem que deixar um pouco claro o que nós estamos chamando de ansiedade. Né? Ansiedade é uma expressão que a gente usa para tentar evidenciar como é que os nossos aspectos físicos e emocionais eles estão completamente misturados um com o outro. Né? A fronteira entre esse mundo físico e esse mundo psíquico, ela é muito mais tênue do que a gente pensa. Né? Então, os processos de ansiedade são processos, portanto, emocionais e fisiológicos que permitem que a gente reaja adequadamente em situações desafiadoras. Né? Então, toda vez que a gente é colocado à prova, de alguma maneira, o organismo ele precisa se preparar para reagir adequadamente a essa situação. Então, quando a gente fala de ansiedade, o que nós estamos falando é de um conjunto de reações emocionais, de um conjunto de reações fisiológicas que permite que você responda de forma adequada. Desse ponto de vista, um certo nível de ansiedade é sempre necessário. Se a ansiedade for zero, o nível de resposta também é zero e provavelmente você não consegue reagir adequadamente. O problema é quando esse nível de ansiedade é muito elevado. A gente tem alguns estudos na literatura da psicologia, tem uma dissertação de mestrado, por exemplo, da UNB, da Carino, que ela estuda especificamente essa questão do impacto da ansiedade em relação ao desempenho de vestibular. E o estudo dela demonstra que nível muito elevado de ansiedade, medido cientificamente, prejudica efetivamente o desempenho em provas desse tipo. Coisa curiosa, esse mesmo estudo dela mostra que qual é a causa da ansiedade, né? Quer dizer, o que é que está por trás dessa reação ansiosa além do limite? Primeiro, um nível de autoexigência muito grande colocado pelo próprio indivíduo na situação de competição. Segundo, o medo do fracasso, de não ter um desempenho adequado. E terceiro, pressão da família, pressão do círculo social. E aí isso é uma coisa importante, porque a gente precisa alertar os pais também, né? Quer dizer, eles não podem transformar esse momento do vestibular numa prova da qual depende a vida do indivíduo. Vamos lá. Então, como é que você se prepara para isso? Primeiro, tem todo o preparo anterior à prova. Durma bem, coma bem. Comer bem não é comer exageradamente, né? Não é experimentar um prato diferente na véspera da prova. Se coloque de forma relaxada para fazer a prova, inclusive do ponto de vista da sua vestimenta. Então, esses aspectos são básicos. Legal, professor. Para além dessa questão emocional, também tem a questão da organização dos estudos. Agora, os alunos já estão na reta final, né? O vestibular está chegando. Então, fica aquela dúvida: de que forma que eu vou estudar? Continuo naquele ritmo intenso de estudo ou dou uma pausa agora? Apenas relembro de alguns conceitos? O que deve ser feito, então, nesse sentido, professora? Como que o aluno deve se organizar para essa reta final de estudos? Então, é muito interessante, né, as colocações do professor Marshall em relação a essa questão da ansiedade, né?
E também pensando nisso, né, e tentando minimizar, então, esse nível de ansiedade, depende muito de um processo, né, de uma construção. O resultado que ele vai alcançar, ele não é um resultado imediato, o resultado vem de uma construção, né, que envolve desde o período que ele estudou no ensino fundamental e agora os 3 últimos anos no ensino médio e tudo mais, né. Lógico que nada pode ser feito de um dia para o outro, né? Então, o que a gente sempre recomenda, né, para eles? Que eles elaborem um cronograma de estudo, um plano de estudo, mas que esse plano, ele contemple aula, estudo e descanso, né? É muito importante o período de descanso, né? Porém, ele não deve se esquecer que está se aproximando, né? As datas de vestibular estão se aproximando. Não adianta ele parar agora de uma vez, ou tudo vai depender de como ele procedeu, né? Dentro de um plano em relação aos estudos dele. Então, agora é importante o quê? Rever conteúdos, fazer provas de vestibulares antigos, participar de simulados, né? Priorizar conteúdos onde ele, a partir desse estudo, ele identifique ainda falhas, né? Ele identifique alguma falta de conhecimento. Então, é muito importante, na verdade, a busca de um equilíbrio relacionado ao aspecto cognitivo, que é o quê? O preenchimento de conhecimentos, né? Que ele vem adquirindo ao longo desse período, e também um equilíbrio afetivo, que significa o quê? Ele ter um tempo de descanso onde ele possa se relacionar com os amigos, conversar com os pais, evidentemente lembrando que a presença e o papel que os pais vão adotar neste momento deve ser um papel muito tranquilo, né? Eles devem se comportar pensando que este é um momento também muito difícil para aquele jovem, para aquele estudante, um momento que requer escolhas, que requer decisões, tomadas de consciência, lembrar, né, de todo o estudo todo o conteúdo que ele está trabalhando, um momento de mudanças, né, de deixar muitas vezes a família para estudar em um outro local, deixar grupos de amigos para conhecer novos amigos, envolve um medo do desconhecido. Então, voltando, o papel da família, o aspecto afetivo, o quanto ele vai estar se distraindo, porque a distração, o afeto é um combustível importante para que o aspecto cognitivo funcione bem também, né? Isso atrelado a um plano de estudo, onde ele se organize, onde ele controle esse tempo, é muito importante. Professora, tocou num ponto importante também no vestibular, que é essa questão, a partir do momento que ele elabora ali o cronograma de estudos e que ele acaba se preparando, usando bastante esse tempo, e o tempo é importante no vestibular. Muitas vezes o aluno acaba priorizando algumas questões e acaba não conseguindo terminar a redação, terminar outras questões também. Então, é importante mesmo esse treinamento em casa, professor, para conseguir construir, elaborar essa questão do tempo na cabeça e na hora de fazer o vestibular? Eu acho que é fundamental. Do ponto de vista do desempenho, da performance no final da prova, o planejamento e a operacionalização adequada do uso do tempo essas coisas, mais ou menos é meio relativo, mas é muito importante para o desempenho, né? E aí eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, desse ponto de vista, você tem que pensar no tempo, do ponto de vista de planejamento antes da prova e da execução na prova propriamente dita, né? Então, quando eu digo a questão do tempo, do ponto de vista de planejamento do tempo, eu diria que envolve 3 passos fundamentais, né? Quer dizer, primeiro, se informe sobre qual é o tempo e sobre qual é a estrutura da prova. As provas são diferentes. Os vestibulares, os grandes vestibulares nacionais aqui de São Paulo, né, o da PUC Campinas está entre eles, cada um tem características diferentes das provas. Então, primeiro, se informe. Segundo, Maria Luísa acabou de dizer, familiarize-se com o tipo de prova.
No caso da prova da PUC, se você entrar no site do vestibulando, você tem acesso às edições anteriores das provas. Vá lá, busque essas provas. Familiarize-se no sentido de tente realizar as provas de anos anteriores em situações mais próximas possíveis da situação real de prova. E terceiro, organize-se previamente. À medida que você se informou e se familiarizou com a prova, você vai ter percebido que tem questões fáceis, médias, difíceis, e isso varia, não só em relação à elaboração da questão, como a característica de cada vestibulando também. E quando eu digo organize-se pense, eu vou ter que fazer talvez no mesmo dia uma redação e uma prova de múltipla escolha. Como é que eu vou fazer isso? Não tem receita. Se começa pela redação, começa pela múltipla escolha, a regra é organize-se, estabeleça o que é melhor. E aí pense, eu vou ter que dedicar um tempo para fazer o rascunho da redação, para passá-la na folha de respostas, para responder as questões e para passar as respostas para o gabarito. Mas isso eu preciso fazer antes, eu preciso planejar isso antes. Legal. A gente está falando até agora de pessoas que vão prestar o vestibular mesmo, já pensando em, no ano que vem, iniciar algum curso de graduação. Mas também existem aquelas pessoas que optam por fazer como treineiro, ter uma experiência para poder, seja conhecer um pouquinho do clima do vestibular, seja para controlar essa questão do tempo. Eu gostaria de saber, professora, se essa prática ela é boa, e depois, para o professor Marshall, também eu gostaria de saber se psicologicamente isso é bom, porque digamos que essa pessoa não consiga obter um resultado positivo nessa primeira experiência. Isso vai atrapalhar na prova do ano seguinte? Uhum. Bom, então, como o próprio nome diz, treineiro é treinar, não é? Esse mecanismo ele surgiu justamente para permitir aquele candidato, aquele estudante que ainda não terminou o ensino médio, então vamos lá, ele está no primeiro ano, segundo, e ele quer treinar, ele quer se familiarizar com o processo, ou às vezes até testar que habilidades ele já tem, quais ele possui, o que ele precisa reforçar. E ao se familiarizar, então, estar em contato com a prova, o tempo de execução, o modelo de prova, que tipo de questões, é óbvio que as provas elas são diferentes, mas esse primeiro contato, sem o fator agora é para valer, é uma obrigação e tudo mais, às vezes nesse estado mais relaxado, mais descomprometido, né, com o resultado, lhe oferece maiores condições justamente para esse treino, né? Então, é permitido, é um tipo de candidato bem-vindo e existe justamente para isso, né? E é importante e temos muitos candidatos nessa condição. Legal. E, professor, pode, então, ser prejudicial caso o aluno não obtenha um bom resultado? Em tese, sim. Por que eu digo em tese? Porque eu acho que é isso que a Maria Luísa acabou de dizer. A situação do treineiro não tem que ser percebida como uma prova de competição com o adversário. Você está, na verdade, se familiarizando com um processo de modo a que você possa vir a ter desempenho satisfatório no momento em que isso vai ser exigido de fato. Então, se preocupe menos com o desempenho e mais com a ideia da familiarização em relação ao processo e ao estilo da prova. E, de novo, cuidado também com o excesso de pressão familiar que as pessoas têm em relação ao desempenho, né? Às vezes a família começa a ficar estressada em relação ao desempenho já na qualidade de treineiro. Não é necessário fazer isso, nem é favorável, né? Então, em tese, sim, mas, de novo, é só um aspecto. Aquelas questões que a Maria Luísa citou há pouco, preparar-se adequadamente, estudar adequadamente, que são questões objetivas da situação de prova, são tão ou mais importantes do que essa ideia do nível que a percepção que se tem possa interferir efetivamente no desempenho. Legal. Quem está próxima de prestar vestibular é a Veridiana, de 19 anos. A nossa repórter Rafaela Ribeiro foi conversar com ela para saber como estão os últimos detalhes da preparação. Veja só.
Desde o início do ano, a vida da Veridiana está assim, focada nos livros. A estudante cursa o 3º ano do ensino médio e, para dar conta de tanto conteúdo e passar no vestibular para arquitetura, teve que desenvolver um método prático de estudo. A minha rotina eu sempre planejo ela em alguns caderninhos, coisas assim, porque eu acho que é bom a gente ter metas na nossa semana, né, pra gente colocar os nossos focos principais, né, senão a gente acaba se perdendo aí, né. Eu desenvolvi um método de estudo que eu me dou muito bem, que é de fazer resumo e a partir do resumo eu resolvo os exercícios. Então, algo que me ajuda bastante é começar sempre do resumo, assim, sempre da raiz da matéria, assim mesmo. Quando criança, já gostava de desenhar e se interessava por grandes projetos. Foi desta época que surgiu o desejo de ser arquiteta. E por nunca ter tido dúvidas em que faculdade fazer, Veridiana acredita que conseguiu se preparar melhor até mesmo para o curso. Eu faço aula de desenho e tudo mais, arquitetônico, que é um preparo a mais, né, que eu tenho para já entrar na faculdade tendo uma boa base, não só da escola mesmo, mas do curso em si, né, de chegar lá e poder fazer representações já de alguma casa, de alguma coisa, um objeto, e que eu chegarei lá para aprender a fazer isso, entendeu? Então é algo que eu já venho buscando fazer, que é do meu interesse dentro do curso também. Conciliar estudo e lazer não é uma tarefa fácil para quem está na fase de prestar vestibular. Mas para a futura arquiteta, o esforço de priorizar os estudos compensa. Se você não estudar esse ano, você vai ter que estudar o ano que vem. Então, de um jeito ou de outro, você vai ter que acabar estudando, né? De um jeito ou de outro. Então, eu acho que é mais fácil resolver tudo em um ano do que em 2, né? Tendo que prestar de novo e tudo mais. Então, como a gente pôde ver na reportagem, a Veridiana ela já está bem decidida em relação ao curso que ela vai prestar. Mas isso não acontece com todo mundo, né, professora? Então, eu gostaria de saber quais são as ferramentas de que o aluno dispõe para poder escolher melhor o curso que ele vai fazer. Uhum. De fato, é uma escolha importante, né? Mas, acima de tudo, antes disso, é assim, fundamental que o estudante ele se conheça. Então, conhecer a si mesmo, né? Saber quais são as suas habilidades, seus gostos, suas aptidões, que características ele tem, né? Então, primeiramente, saber para qual área, que área ele tem mais afinidade. É a área de humanas? É a área de exatas? Eu quero ser médico. Não, então ele já está mais do que decidido e ele vai seguir essa linha, né? No entanto, muitos não sabem. Então, se conhecer, né, é fundamental para escolher a área, pelo menos, né? A área que ele mais se identifica. Bom, em relação ao curso, né, essa decisão requer o quê? Informações, né? Quais cursos lhe agradam? Né? E dentro desses 3, 4, conhecer o curso, procurar informações, né? Entrar nas universidades e procurar identificar o conteúdo que aquele curso traz, né? Conversar com profissionais da área, conversar com os pais, conversar com um profissional que já está engajado no mercado, conversar com amigos, ou seja, procurar informações, se conhecer, conhecer os cursos, o que eles oferecem, quais são as possibilidades, né, atuais e futuras em relação ao curso e conhecer com pessoas que já estão atuando nos cursos. Eu acho que é fundamental. Né? Além, obviamente, eu acho que aí o professor vai falar um pouquinho mais de que testes é possível que ele faça, inclusive para se conhecer e se identificar, né? Identificar que características ele tem, onde mais ele se encaixa, né? Legal esse ponto, professor. Professor Márcio, então o teste vocacional, ele é de fato eficaz? Ele é bom? Ele pode ajudar o aluno? Eficaz é aquilo que conduz ao resultado, né? Ele pode te ajudar a alcançar o resultado, nem sempre é o resultado que você quer.
eu não gosto de usar muito a expressão teste vocacional, né? A literatura também é meio controversa sobre isso. Alguns falam de orientação vocacional, outros falam de orientação profissional. Tem gente na literatura falando até de análise de escolha profissional, né? Mas essa questão semântica, tá? Ela é menos importante. O que é importante efetivamente é, se você tiver a possibilidade, que você lance mão de ajuda profissional, de profissionais da nossa área, né, Maria Luísa? De profissionais da área da psicologia, que podem efetivamente te ajudar nesse processo de autoconhecimento, que a Maria Luísa acabou de dizer, no sentido de ser capaz de compreender melhor, né? Quer dizer, quem sou eu, quais são as minhas preferências e qual é o meu repertório de competências que eu possuo no dia a dia e que eu posso alavancar para fazer as coisas. Evidentemente que você tem um conjunto de testes, de baterias, de inventários, de aptidão, de interesse, de personalidade, que são ferramentas, que são instrumentos, inclusive, de uso exclusivo do profissional da psicologia, que muitas vezes são utilizados pelo profissional desta área, nesse sentido de favorecer esse processo de autoconhecimento do estudante, para que possa ajudá-lo nesse processo de tomada de decisão, né? Então, eu acho que é uma ajuda que pode ser bem-vinda. É preciso também que a gente escolha adequadamente um profissional que seja capaz de fazer isso, e para isso ele tem que aliar todo esse repertório do ponto de vista de competência técnica da psicologia. Ele é um profissional que precisa conhecer melhor esse mercado de trabalho de hoje, que está cada vez mais diferente, né? Você tem profissões e áreas que surgem de um dia para a noite, e normalmente elas acabam se configurando, inclusive enquanto formação profissional de nível superior, e o procedimento ético do profissional, né? De entender que está lidando, Maria Luísa disse, né? Com alguém que está numa situação complicada, né? Num período da vida em que você sofre muita pressão, que você tem um repertório cognitivo emocional ainda que não está completamente amadurecido na maior parte dos casos, e que, portanto, quanto melhor você se conhecer, quanto melhor informado você tiver, melhor vai ser a sua decisão. E aí, se você tiver condição, lançar a mão da ajuda de um profissional sério, ético e competente, claro que isso é muito bem-vindo. Legal. A gente já está chegando na reta final do programa. Vou fazer mais duas perguntas. A primeira delas para a senhora, professora Luísa, Maria Luísa, né? Com relação à PUC Campinas. É uma faculdade, é uma universidade com 75 anos de história, bastante tradicional e reconhecida nacionalmente, né, com cursos em todas as áreas do conhecimento. Eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho do diferencial aqui da PUC Campinas. Como você bem falou, né, uma universidade de 75 anos, é uma universidade experiente, galgada em valores ético-cristãos, uma universidade onde há uma grande preocupação na qualificação e atualização dos professores, cujos professores são também muito preocupados na disseminação do conhecimento e também na construção desse conhecimento junto com seus alunos, né? Nesse sentido também existem várias outras frentes, que é a possibilidade de monitoria, o PROCAP, que é um acompanhamento do estudante em diversas disciplinas onde ele possa ter alguma dificuldade. Então, existe a possibilidade de um nivelamento, existe possibilidade de intercâmbio. Eu acho que nesse sentido, né, uma universidade extremamente preparada, uma universidade extremamente preocupada com a construção de valores e de disseminação de conhecimento. E uma universidade bem atenta também, né, professora? Exatamente. Porque recentemente foram criados 8 novos cursos aqui na instituição, sendo 4 deles cursos de gestão, não é mesmo, professor? Gostaria que o senhor comentasse esses cursos de gestão que são mais rápidos e também mais baratos. Então, gostaria que o senhor comentasse rapidamente sobre esses 4 cursos de gestão. De fato, né, o Centro de Economia e Administração, né, que é um dos centros da universidade, ele está propondo, a partir do ano que vem, a oferta de 4 novos cursos superiores de tecnologia, tá? Que são gestão financeira, gestão comercial, gestão de recursos humanos e gestão pública. Esses cursos estão sendo oferecidos no Campus 2, e essa é uma ação deliberada, porque a gente entende que aquela região
próximo ao Campus 2, Ouro Verde, Campo Grande, ela é uma região, em primeiro lugar, carente da oferta de cursos de boa qualidade. Ela é uma região carente de profissionais bem formados e que tenham um aparato, ao mesmo tempo, técnico e humanístico para dar conta das exigências do mercado. Então, a gente está inaugurando a oferta desses 4 novos cursos. Como você bem disse, né? Então, qual que é o diferencial desses cursos? Primeiro, a questão da duração dos cursos. São cursos de 2 anos e meio e, normalmente, os cursos superiores tradicionais duram 4 anos. Segundo, eles têm um componente técnico instrumental na área de gestão muito direcionado do ponto de vista de profissionalização, sem descuidar, entretanto, daquela característica e daqueles valores que a gente cultiva dentro da universidade. E terceiro, eles têm a possibilidade de que o aluno vá gradativamente incorporando novos cursos ao processo da sua formação, exatamente por conta da questão da durabilidade e da maneira sinérgica pela qual eles foram montados. Então, a gente entende que a oferta desses cursos, ela está diretamente alinhada com os nossos valores, com a missão que a gente tem do ponto de vista de formar gente séria, preocupada com a questão humanística e, ao mesmo tempo, viabilizar a questão da sustentabilidade e da empregabilidade das pessoas, particularmente numa região que demanda isso de forma intensiva. Legal. Muito obrigado, professora Maria Luísa, professor Márcio, pela participação de vocês aqui no Ponto de Encontro. Foi um prazer tê-los conosco nessa manhã de sábado. Foi um prazer estar com você, né, Vinícius? Com a Maria Luísa, que é minha colega, né? De disciplina, de centro, de profissão. E foi uma alegria estar com você aqui. Isso, eu digo mesmo. Obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Lembrando que as inscrições para o vestibular da PUC Campinas vão até às 8 horas da noite do dia 6 de outubro. Para se inscrever, entre no portal da universidade que aparece na sua tela. Obrigado pela companhia, um ótimo sábado e até a semana que vem. Tchau, tchau.